Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Conversando com a Doutora Bruna, em que a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, treino, mindset. Então, hoje eu estou com convidados aqui que vamos falar principalmente sobre atividade física, treinos, hipertrofia, ganho de massa magra e uma paciente minha que veio contar um pouquinho da história dela de emagrecimento no pós-parto. Então, vou apresentar para vocês a Fabíola. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabíola Lisboa, sou administradora, mãe de 2 filhos maravilhosos, uma princesa, a Nicole, e o Enzo, o super Enzo, de 1 ano e 10 meses. Bom, eu sou uma pessoa que veio do esporte, sou do esporte, adoro praticar esporte. E aí, o que acontece? Vem a maternidade, e junto à maternidade vem o peso. E eu entendi hoje que eu não vou ser magra, eu não tenho estrutura de magra, mas eu posso ser minha melhor versão, certo? E aí, a primeira gestação fui para 93 quilos, segunda gestação, 93 quilos. E a idade já chegou, né? E aí, a idade chegou, tenho 38 anos, trabalho, eu tenho uma empresa, uma plataforma de negócios, e aí eu tinha que conciliar trabalho, família, excesso de peso, filhos, marido. Bom, e assim foi, né? 93 quilos, só que, graças a Deus, eu conheci o anjo da doutora Bruna, aonde foi que me ajudou muito. E eu falo que ajuda não é só propriamente o peso, porque o peso é uma consequência do que aconteceu. Mas o que está aqui dentro, ele é para a vida inteira. Então, você tem que entender aonde você está e aonde você quer chegar. Então, quando eu procurei a doutora Bruna, eu estava com 90 quilos, mais ou menos. E eu cheguei para ela e eu falei assim, olha, eu não sou gorda, eu estou acima do peso. E eu preciso que você me ajude. Bora? E ela falou assim, tamo junto. Por quê? Pela vivência, né? A doutora Bruna já viveu isso também. E aí nós somos eu falo que quando ela me pediu aquela bateria de exames, uma folha gigante de exames, e fui tirar aquele monte de tubinho, né? De sangue. Não, eu falei, que isso, Gi? Acabou o sangue do corpo todo. Fiz os exames e quando ela viu, ela falou assim, nós vamos arrumar tudo, que estava tudo avacalhado. Descobri a disfunção da tireoide. E aí nós começamos um trabalho maravilhoso, em torno de 4, 5 meses. Nós fizemos esse trabalho, aonde que, como eu disse, o emagrecimento ele foi acontecendo, mas a mudança de hábito, a mudança de mentalidade, a mudança de entender que aquilo ali fazia parte do meu cotidiano, que eu ia viver, meus filhos estavam ali, e eles chegaram, né? Eu já estava. Eles chegaram para agregar. E eu não poderia, eu tinha que ser a minha melhor versão para eles. Então, eu sempre falo que a minha filha, né, eu não poderia ficar acima do peso, porque eu queria que ela falasse para todos os coleguinhas, olha como que minha mãe é linda, olha como que minha mãe é maravilhosa. E acaba que o mundo, infelizmente, prega isso pra gente de peso, né? Você tem que estar magra. E o que é magra? É muito relativo, né, doutor Bruno? É muito relativo o que é magra. Eu fico falando da Graciane Barbosa. E aí, gente? A minha pesa quase 100 quilos, entendeu? Então, nós precisamos de entender aonde é um trabalho muito lindo. Hoje eu estou no trabalho do meu amigo aqui, entrando na academia, fazendo atividade física, que é o que tem que ser feito. Não é só para o seu emagrecimento, é pela sua saúde, pela sua qualidade de vida e para você ser exemplo dos seus filhos, que isso é fundamental. Os seus filhos, ele vai seguir o que você for fazer. Então, o que você come, ele vai comer. Você faz do que o que você fala. É aquele famoso ditado, né? Faz o que eu falo, não o que eu faço. A mãe fala isso, né? Mas não tem jeito. Porque aí, se você fala e faz o errado, aí o filho vai falar assim, mas você faz isso, mãe. Então, é complicado, né? Então, quando você toma a decisão, e assim, a ajuda é importante, né? Essa decisão de você tomar sozinha, eu vou emagrecer.
Bom, pede ajuda a uma pessoa, um auxílio, e eu tô nessa caminhada. Cheguei no meu peso ideal? Ainda não. Mas o mais importante é que a gente fez o tratamento, demos uma parada, e aí eu falei, bom, será que eu vou engordar de novo? Que eu não tenho a doutora Bruna ali do meu lado toda semana pra gente bater um papo. Só que ela trabalha aqui. O que está na sua mente? O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua vida? Qual que é o seu hábito alimentar? Nós não estamos falando que você vai comer, vai tirar todo o carboidrato da vida. Não é isso. Eu lembro que eu falava com ela assim, olha, eu preciso de comer. Eu preciso comer de tudo. Ela falou, mas você vai comer de tudo. Só que nós vamos comer dentro do que você precisa. Vamos fazer isso? E isso é que é o legal. Vamos fazer, comer dentro do que você precisa. E eu voltei lá depois de 5 meses e quando eu fui pesando, eu fiquei até assim, ó. Cara, e eu tava seguindo o mesmo peso, dava aquela oscilação, mas eu estava dentro do processo, porque isso é um processo. E o emagrecimento não é milagre. Não é de um dia para o outro, é o que a gente quer, né, Moisés? A gente quer ir para academia, com 2 meses a gente quer voltar, a gente quer sair igual a... E a gente é assim, não tem jeito, é a vida da gente. Mas até aonde isso vale a pena? Você ser imediatista, você querer tudo para ontem, e aí você não mudar a cabeça. E não adianta você achar que vai conseguir chegar no seu objetivo sozinho. Eu tenho uma frase que eu uso na minha família, na minha casa, nos meus filhos, é que eu sou porque nós somos. Então, eu preciso da ajuda das pessoas, eu sou assim porque todo mundo me ajuda. Então, é isso que é legal. Se você tem essa ajuda das pessoas, fica tudo mais fácil, né? Conta um pouquinho, Moisés, do seu trabalho, como que você faz para ajudar as pessoas, principalmente nessa parte inicial de motivação, que eu vejo que também é muito o meu papel ali. Então, eles voltam ali toda semana, de 15 em 15 dias, para ver o que eu tenho a falar do resultado que eles tiveram e, às vezes, para puxar a orelha um pouquinho. Então, conta um pouquinho como que funciona isso para um personal, qual que é a diferença de ter um personal ali. Claro. Então, galera, vamos lá, prazer, meu nome é Moisés Lima, sou personal trainer. Primeiro, agradecer a doutora Bruna o convite de estar aqui, junto com a Fabíola, é um prazer estar aqui com vocês. Então, turma, a gente tem que ter uma consciência de que todo início é difícil. E quando a gente começa, a gente se cobra muito. E principalmente a mulher, quando ela passa por esse período de pós-gestação, eu vou falar com um pouquinho de propriedade aqui por causa da minha esposa, vou puxar a nossa vivência também. A gente tem um filho de 3 anos, aí a gente acompanhou bem de perto, foi uma situação difícil na qual ela teve que parar de fazer atividade física, porque ela teve que fazer uma cerclagem, aí vetou ela de tudo, não podia mexer. Aí o que aconteceu? A gente iniciou o trabalho, o primeiro ponto foi com a alimentação. Só que o quê? É muito difícil você sair de uma alimentação que você está acostumado e o quê? Você não está fazendo atividade física e tem que mudar a sua alimentação. Exatamente, porque você tem que compensar isso que você não está gastando. Aí ali a gente teve que fazer toda essa estratégia, eu até ajudei ela, que a gente fez o quê? Amor, se você vai, estamos juntos, que a Fabiola falou que é importante, que é todo mundo a ajuda. Eu falei, eu vou parar de consumir açúcar também com você, para não ganhar peso. Legal. Porque não é fácil. A gente conseguiu segurar o peso, manteve um peso muito baixo, mas é o que a gente vê o contrário acontecendo. A gente realmente ganha muito peso. Na gestação, eu tenho alunas que relatam que ganharam 30 quilos durante a gestação. E chega lá depois para a academia. Já chega num estado que nunca esteve antes, com o emocional abalado, com o menino pequeno em casa, aí chega com o cabelo dessa altura que a mulher fica num estado assim, que por mais que a gente fala que o homem é o mais presente possível e ajuda ao máximo, não adianta comparar. A mulher ali fica muito sobrecarregada. Então, o que é? Sim, as noites sem dormir. Aí, qual que é o primeiro passo que a gente faz quando recebe essa pessoa que está vindo de um estado de estresse muito alto, um estado delicado? É o quê? Não se cobra. No início, a gente não pode cobrar que a pessoa chega com aquela mente do imediatismo. E a gente falou, 1 mês você vai estar adaptando. Eu tento colocar na cabeça dos meus alunos que estão parados há muito tempo, que nunca tiveram hábito, que é o quê? 1 ano de atividade física, você é iniciante ainda, calma, você tem uma vida longa pela frente para treinar. E a gente vai trabalhando nessa base, que é o quê? Começar devagar, não se cobrar tanto, porque se você se cobra tanto, você fica desapontado com aquele não resultado imediato. O que acontece? Você desanima. Você fala, não está dando certo, não tem jeito,
vou parar. E aí a gente acaba entrando num estado mais crítico, que é o quê? Da não atividade física, da alimentação e de desistir do objetivo principal. É muito comum, né? O pessoal não faz nada e de uma hora para outra resolve que vai ser o rato da academia. Então ele vai lá, compra roupa, o suplemento. Na loja de suplemento, gasta horrores achando que aquilo já vai resolver parte do problema. Vai o primeiro dia, se mata e passa a semana inteira sem conseguir se mexer na cama, né? Verdade. Então, eu falo, gente, começa devagar, respeita o seu corpo e vai entendendo que evolua um pouquinho todos os dias. Então, a obesidade, ela já traz dor no joelho. Então, não adianta eu querer sair correndo de uma hora para outra, né? Então, eu falo assim, começa com 5 minutos que seja, mas encare esses 5 minutos como o seu momento de autocuidado, para a mente e para o corpo. E eu acho que o personal, ele ajuda muito nessa parte. Eu lembro que tinha dias que eu queria burlar, né, a situação. Tipo, não, hoje não dá, eu tô sozinha em casa com as 2 crianças. Aí eu ligava pra minha personal e falava, hoje não dá. Ela falava, não tem problema não, eu tô indo aí. Eu falei, oi, você vem aqui em casa? Pô, não tem problema não. É ajuda, né? Esse foi o ápice da pandemia, de todo mundo começar a treinar em casa. Eu fico rindo que eu brinco com os meus alunos que hoje o atendimento migrou muito pro home, né? A logística de não ter que sair de casa, carro, chuva. Eu brinco com os meus alunos. E vê que dá resultado, né? Exatamente. É isso. E entra nessa que a doutora Bruna falou, que é o quê? Não tem como fugir. Se estiver chovendo, o personal vai estar lá. Se estiver chovendo granizo, a gente vai estar lá de todo jeito. Nesse período de chuva, eu lembro que teve um dia que tinha uma árvore caída na rua, telha do outro lado desabada, eu bati interfone e minha aluna, Moisés, você é doido? O que você está fazendo aqui? Eu, vão treinar. Andei nas águas. Exatamente, vão treinar. Ó, não pode parar, não é desculpa, não. Exatamente. E tem sempre a autossabotagem, né, gente? Então, vai ter sempre... O seu cérebro, ele vai sempre te jogar para sua zona de conforto. Qual que é a zona de conforto? É muito mais legal para sua mente ficar em casa, deitadinho, vendo um filme, né? Do que sair, trocar de roupa e gastar energia se desafiando, né? Isso dias. é muito... É bem complexo, isso que o Moisés está falando, de estar em casa. Eu tô com uma inflamação no menisco. Então, o médico falou assim, então eu jogo vôlei e o esporte do momento, beach tênis. E aí, o que aconteceu? Acho que é pelo excesso, né? E aí, deu inflamação no menisco, o médico falou, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma opção, 2, para ser melhor dito. Ou você joga o vôlei e o beach tênis e tem mais 30 dias que você não joga nunca mais, ou você para os 2 e tem mais de 30 anos. Eu falei, caramba, que proposta, né? Então, eu tive que parar de atividade física. E neste momento foi quando eu voltei na Bruna, que eu falei, caramba, parei a atividade física, engordei tudo. E aí, quando você tem a cabeça de que você não pode se sabotar, eu lembro perfeitamente a doutora Bruna falando assim comigo. Que eu gosto de bolo de pote, não gosto de chocolate. Bolo de pote, eu tenho um negócio, tenho um apego. E aí ela falou assim comigo, você gosta? Gosto. Então vamos fazer o seguinte, quando você comprar o bolo de pote, você vai olhar para ele. Aí ele vai estar assim, ai, sua linda, ai, te amo, né? Aí a pergunta que você vai fazer é o seguinte, e o que você vai me trazer de benefício? Olha, eu cheguei até a arrepiar. Que quando ela falou isso, foi lá na alma. Eu falei, caramba. Tem um benefício que vai trazer. Qual que é? A sensação, o prazer, aquele trem gostoso. Só que é o seguinte. Exatamente. Ele é por curto prazo. Essa sensação, esse prazer é tão pequeno, porque aquele bolo de pote, o que ele vai te trazer depois? Ele não vai te trazer uma sensação boa. A sensação depois é ruim. É assim, não é que você vai deixar de comer o bolo de pote. Só que você não vai comer todo dia, que é o que eu queria. Equilíbrio. Não é isso? Nós vamos equilibrar. Então, esse equilíbrio que a gente precisa de entender. Gente, é assim, eu falo que não tem receita de bolo, né? Tem, mentalidade, é você pedir ajuda, é você fazer o que tem que ser feito para ser a sua melhor versão.
é você se sentir feliz, você estar bem com você mesmo, com a sua família, com as pessoas que você ama. É isso que é legal. É isso que é bacana. O peso é consequência do que você está fazendo. É as escolhas, quando né? Quando você fala em autorresponsabilidade, né? É aquilo que eu tenho que entender que os meus resultados são totalmente compatíveis com as coisas que eu estou fazendo. Então, eu às vezes ainda brinco assim, eu falo, gente, por que eu estou tendo esse resultado? Isso em todas as áreas da vida. Então, é parar e analisar. Eu estou fazendo tudo o que eu deveria para atingir o meu objetivo? E antes de comer, a primeira pergunta que eu peço para se fazer é: qual é o seu objetivo? Porque se o meu objetivo é saúde, qualidade de vida e emagrecer, esse bolo não cabe. E eu decido, eu tenho uma decisão nesse momento de não querer isto para minha vida. Então, eu falo que o momento de decisão, você tem que esperar de 6 a 10 segundos aí para decidir pro racional e tirar do comer emocional. Porque o comer emocional é gostoso e dane-se. Não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, você já comeu. Então, para tudo, pensa o que eu quero, qual que é meu objetivo, isso é bom ou é ruim para mim? Responder as 3 perguntas, aí você está apto a decidir pela razão e não mais pela emoção. E atividade física é a mesma coisa. Se eu pensar muito, eu não vou. Não vou. Então, a dica é: deixa a roupa dentro do carro. Sim. Já o dia que eu tô atendendo em casa, às vezes eu já fico de roupa de academia para eu poder lembrar o tempo inteiro que eu tenho que ir. Então, entender o porquê de cada coisa. Por que eu devo fazer atividade física? O que você acha? Por que eles devem fazer atividade física? Isso aí é um ponto muito interessante que tem umas 2 semanas que eu peguei uma analogia para colocar para os meus alunos, porque a gente tem que entender o que eu quero e o que é necessário. É isso que nos difere de criança e adulto. Quando eu sou adulto, eu sei o que é necessário fazer, o que eu preciso fazer. E se não existe hoje, eu afirmo para você categoricamente, não existe uma vida saudável sem atividade física. Não tem como. Você pode ter a limitação que for, você vai adaptar a atividade física para você. Eu sinto uma dor no joelho. Não, você vai no médico, vai ter algumas restrições, mas você não vai sentar no sofá para tratar isso, você vai movimentar. Hoje em dia é movimento. E eu falo com os meus alunos que o quê? Você tem escolhas. Você pode ter a escolha de tomar remédio na sua terceira idade, num momento de velhice, ou você pode começar a tomar um remédio agora, que é o quê? Musculação. Eu comparo o quê? Um remédio para uma artrite, uma artrose. A musculação agora que você está tomando. Anti-inflamatório que você fica tomando para dor no joelho, dor na coluna. Alongamento, treino de flexibilidade. Remédio para diabetes e cardiopatia. Treinamento treinamento aeróbio que você precisa fazer. As 3 bases que nós precisamos falando em qualidade de vida: força, flexibilidade e capacidade aeróbia. E nesse contexto todo, a gente já está tomando um medicamento muito mais forte para um problema muito grande que nós temos na atualidade, que é o quê? Ansiedade, depressão. Olha o conjunto de benefícios que a atividade física nos traz. É a doença do mundo, né? A doença do mundo. E aí, às vezes, a gente fala assim, para se perguntar, e a resposta é óbvia. E você talvez fique aí sentado ainda, eu não sei porquê. Nós estamos aqui para te ajudar e você precisa fazer atividade física. Não existe uma vida saudável sem atividade física. A Fabiola falou no início a questão dos filhos, que ela parou e pensou, nossa, eu tenho que melhorar para acompanhar meus filhos. Você já pensou você um pai debilitado que não aguenta ir num parque com seu filho? Vamos mais além, um avô. Que avô que você quer ser? Qual avô que a gente quer ser, né? Aquele que vai brincar com o neto, vai carregar o neto nas costas, ou que vai ficar sentado com a dor nas costas? A gente tem que partir muito para isso, o que eu preciso e não o que eu quero, para sair desse sofá que está segurando a gente. E assim, até aproveitando o ensejo, existe assim, Moisés, algo assim, não tem a melhor academia, a melhor... É ir, né? É ir para academia. Então, assim, porque tem academias que não... isso que eu ia falar. Tem lugares, tem aquela academia na praça, né? Em grupo, coletivo. Sim. O ideal é a gente fazer o que a gente gosta, o que vai se adaptar, mas sempre estar em movimento. Agora, o que você me fala, por exemplo? Ter um profissional é sempre legal para você ter um resultado mais assertivo, né? Com isso. O profissional, personal trainer,
Eu gosto de dividir muito as áreas, deixar bem claro, porque as pessoas costumam misturar personal, nutricionista, e vou falar o personal, que é responsável pela atividade física. O personal trainer ele tem a função de quê? Individualizar o seu treino, te dando um direcionamento de uma maneira mais eficiente e segura. Eu acho que se resume nessas duas palavras, é eficiente e segura. Você não vai ficar gastando tanta energia à toa e você vai ter uma chance de lesão muito baixa. E por que eu estou falando muito baixa? Porque senão às vezes a pessoa vira assim, mas eu treino com personal e acabei machucando. Talvez você já tenha uma lesão que está vindo aí já há muito tempo. Então o personal vai te dar esse direcionamento. Por isso que é sempre bom buscar um profissional de cada área. Eu falo que o processo de emagrecimento, hipertrofia, sempre é um trabalho multidisciplinar, que é o quê? É um endócrino atuando, o personal trainer, nutricionista, um psicólogo, dependendo de como que está o emocional da pessoa. Mas aí o personal vai te direcionar de uma maneira mais eficaz para o seu objetivo específico. Quando eu procurei a doutora Bruna, aquele processo de, não, você vai amamentar e emagrece. Aí passou 1 mês, 2 meses. Aí quando chegou 6 meses, eu falei, cadê, gente? Já deu 6 meses, né? E nada aconteceu. E aí, quando eu procurei a doutora Bruna para ela me ajudar, porque na verdade eu fui, né? Eu falei, eu preciso da sua ajuda. O que você vai fazer? Eu não sei, mas eu preciso da sua ajuda. E aí, o que é legal, eu falo com as pessoas, quando eu falo da doutora Bruna para todo mundo, aí elas perguntam assim, mas ela é nutricionista? Né? Eles me perguntam, eu falo, olha, ela é a médica que precisa para a sua vida, ela é endócrina, mas ela descobriu a minha tireoide e depois disso eu achei que ela ia ser uma endócrina, que ia cuidar da tireoide, né, dos hormônios. Não, ela cuidou de todo um processo, né? E isso é legal, é andar junto. É academia, é atividade física, é um médico para estar te auxiliando, as pessoas que estão em volta, e isso é fundamental, porque às vezes a pessoa está morrendo na atividade física e não descobre por que não está emagrecendo. Ela precisa de um acompanhamento. E assim, o endócrino, ele consegue te dar um norte muito grande, né? Principalmente hormônios. Quando ela viu meus níveis de hormônios, ela falou assim, tá explicado, olha aqui, tá tudo baixo, nós precisamos de regularizar, e assim a gente está aí nessa caminhada, né? E a gente tem que entender que cada um tem uma limitação mesmo, né? Não adianta eu querer ter o corpo da Gisele Bündchen, não vai rolar. Então, a gente tem que ter uma realidade, se comparar com biotipo mais próximos do nosso também. Não adianta o menino de 1,60 m querer ser jogador de basquete. Eu até consigo fazer ele crescer um pouquinho mais e tudo, mas não vai chegar no nível de 1,90 m, 2 metros. Não tem como. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua dificuldade. Uns é na parte emocional, que desconta na comida, que hoje tem sido a grande maioria, né? Por conta da ansiedade. A pandemia trouxe muito isso. Na pandemia, as pessoas tiraram da gente, né, muitas das coisas que nos davam prazer, que era sair, ir no restaurante, beijar, abraçar, viajar, não podia fazer nada. Nem atividade física, a gente não podia. Não tinha mais academia. Não, e a restrição de até o personal ir na sua casa. Eu tive que parar de ir em prédios por causa que não podia. Então, aí o que sobrou ali para as pessoas? Comer, beber. Descontou tudo. Então, 90% da população se viu assim, cara, tiraram tudo de mim e o que sobrou de prazer é a comida e a bebida. Então, o índice de bebida alcoólica aumentou absurdamente na pandemia e eu nunca estudei tantos medicamentos antidepressivos como nessa época. Porque todos estavam precisando, eu tinha que entender quais que ajudar a perder peso, quais que atrapalham a perder peso. Entendi. Os que atrapalham eu sempre soube, mas acabei precisando entender muito mais sobre isso porque a fonte de prazer se esgotou. Então, uma coisa que eu vejo muito na obesidade é isso. Às vezes, você não está tão satisfeito assim com o seu emprego, às vezes o casamento não está indo muito bem, e aí eu jogo todas as minhas frustrações na comida, que é uma fonte de prazer rápido e tudo, mas aí eu tenho que pensar o quê? Os segundos de prazer vale a pena para uma vida toda? Não compensa. Né? Então, tem esses
contrapontos que a gente tem que colocar aí, porque é muito mais fácil tá ali e não fazer nada, só que aí lá na frente quem vai arcar com isso sou eu. E a gente tem que pensar que o nosso corpo foi preparado para a era das cavernas. Exatamente. Né? Que o homem tinha que caçar para obter o alimento. Então, a atividade física não era uma regrinha, não era uma regrinha essencial. de sociedade. Eu precisava daquilo, né? Então, o corpo está preparado para isso. E o nosso corpo, ele também é reserva de nutrientes. Então, ele, sei lá, matava um bicho e ele tinha que consumir tudo naquele momento, porque não tinha como guardar. Não sabia quando que ia ter de novo. Então, por isso, nosso corpo se tornou esse reservatório. Então, para a gente gastar esse reservatório, eu tenho que diminuir no que entra e gastar mais. Exatamente. Então, a gente... E o que ele tinha para comer naquela época? Comida de verdade. Que vem da natureza. Que raridade hoje. Né? E hoje a gente também tá... Eu estava falando aqui agora, né? A gente está preso em liberdade. Infelizmente, a gente come comidas com agrotóxico. Hoje, eu cheguei a fazer esse teste. Peguei um tomate que é plantado lá na hortinha da vizinha e o tomate do supermercado. O tomate da vizinha, nós deixamos em cima da mesa, o tomate da vizinha, do dia para o outro, estragou. O que a gente compra no supermercado ficou dias lá, e dias. Como fica no supermercado, né? Dias e dias. Então, a gente está preso em liberdade. A gente não sabe aonde recorrer. Não tem como a gente querer procurar comida saudável, que hoje é saudável, mas é o que a gente tem, né? Mesmo com essas substâncias que tem. Mas são recursos que vai nos ajudar. Isso é fundamental, não tem como. É a matemática que não fecha. Não tem como você comer arroz, feijão, bife, batata frita todo dia e chegar à noite e aquilo você está com saldo literalmente lá em cima. Exatamente. Eu aprendi que a gente tem que chegar com saldo negativo, né? Que a gente tem que gastar mais do que entrar mais. Isso faz toda a diferença. E assim, se tratando de atividade física, de hábitos alimentares, é hábito. Ele não pode ser costume. Quando as pessoas falam, já tenho um costume de falar... Se é costume, ele vai acabar. É rotineiro isso, é rotina. Ele tem que ser hábito. O hábito, ele vai perdurar. E assim, eu falo que eu tenho muita dificuldade para ir para academia. Muita dificuldade. Porque eu preciso de conversar, preciso estar com pessoas, estar com alguém. Aí tem aquele negócio, você vai para academia para conversar ou você vai para malhar? Não é isso? E o problema da academia é o ir. Na hora que você tá lá, aquela sensação deliciosa de energia, porque na hora que eu tô assim, vai, Fabio, 5, 6, e eu já não tô aguentando mais, aí eu foco, nossa, aquele pernão, aquele bumbum, motivação aquele, a minha barriguinha, aí eu só foco nisso, que aí eu vou até onde eu dou conta. Porque na hora que você já tá lá, pronto. Sim. O problema é ir, né? E aí, graças aos personagens que tem que... Não, tô indo pra sua casa. Então, nós estamos juntos. Que é a ajuda coletiva, né? Das pessoas. Essa questão da pandemia e o ganho de peso é uma coisa que eu coloco assim. O que voltou pós-pandemia de pessoas, o número de pessoas procurando demanda de personal, eu coloco que a média do que as pessoas engordaram, que eu atendi depois, 10 quilos. Mínimo. É a média de 10 quilos que todo mundo ganhou, assim, no mínimo, daí para cima, durante a pandemia. Justamente, teve a privação de atividade física, teve o aumento de consumo de caloria dentro de casa. Essa questão do parar de fazer atividade física, que foi a troca que a doutora Bruna falou, o que o nosso corpo libera de hormônio quando a gente faz atividade física, por exemplo, eu tenho o hábito de pedalar, dar mais ou menos umas 13 aulas de ciclismo por semana. Eu parei com tudo. Parou, a academia fechou, eu parei de dar aula. Eu fui a pessoa, talvez eu falo assim com a minha esposa, que eu falo que ela me ama muito, porque me suportar, eu acho que nesses 2 meses, pós essa mudança drástica hormonal que meu corpo teve, eu tava assim, gente, eu tô chato, eu não tava me suportando, porque o meu hormônio mudou. Minha estrutura hormonal ali teve uma baixa de endorfina muito grande, cortisol lá no alto, aí vem a preocupação toda, que é financeira, estresse, todo mundo preocupado com o emprego, o que vai ser? Nós vamos sair dessa pandemia em 15 dias, medo de morrer. Aí isso já, cortisol lá no talo, a gente chuchando caloria para dentro. Foi um estrago muito grande. E a comparação que a doutora Bruna fez em relação aos homens das cavernas, eu faço um desafio para você.
Posição de córcoras. Alguém já ouviu falar? Provavelmente na imagem do livro de história, aquela posição que os homens da caverna estão em volta da fogueira, agachado com a mão no joelho, sem estar sentado no chão, bumbum no calcanhar. Uhum. Quem consegue fazer aquela posição, a gente fez uma certificação de mobilidade articular, tem uma chance aí de 80% a menos de ter lombalgias e quadros articulares de doenças nos membros inferiores. Que é o quê? Falta de mobilidade, flexibilidade. Todo mundo encurtado, exato. né? Nosso corpo foi feito para movimentar. Como eu disse, não existe uma existência nossa sem exercício físico. Não tem como. É o tempo todo movimento, né? E o que a gente pensa assim, né? Ah, que você falou, tem que ir para academia. Não tem que ir para academia. Então eu falo assim, às vezes eu tô no hospital, eu subi dessa escada. O povo me olha tipo, você é doente? Não, sério. Por que você tá subindo e descendo O escada? elevador aqui. Eu falei assim, não, é porque eu quero mesmo, é porque eu quero me movimentar. Já é um dia que eu não consigo fazer atividade física. Então, não é só estético, gente. É muito mais do que isso, né? Atividade física é botar o seu corpo para movimentar, a sua mente também, aquela sensação de dever cumprido. Então, eu escuto muito aquela... Você deve ouvir também. Eu não tenho tempo para atividade física. Aí eu falo muito, gente, tempo, todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença são as suas prioridades. O que é mais importante para você? É dormir, né? Às vezes fica deitado, ou no celular, no Netflix, enfim. Então, é rever suas prioridades pensando no seu futuro. Então, eu falo que agora, a juventude, quando a gente tem hormônios e tudo, é hora de fazer a nossa poupança de massa magra lá pro futuro. Porque eu pego idosos assim que não conseguem pentear o cabelo porque não fizeram nada a vida inteira, né? Mas não foram orientados a isso, né? É uma geração que não teve essa orientação. Não tinha isso. Então, no máximo, vai dar uma caminhada aí, tá tudo certo. Então, eu ainda tenho esse trabalho com os idosos de falar assim, vamos começar uma musculação? Doutora, mas eu não quero ficar fortão. Não, gente, não é fortão. É saúde, é vida. Falo hoje que músculo é vida, né? É longevidade, é envelhecimento mais saudável. Então, isso que eu quero mostrar aqui é o tanto que a atividade física muda a vida, principalmente lá no futuro. Claro que você falou, lógico, eu vou ter menos dores. Tanto que, assim, eu percebo, quando eu paro um pouquinho de fazer atividade física, eu começo a ter dor. Também. Então, o corpo falando, se você não movimentar, vai dar problema aqui. Né? Eu também ganhei 30 quilos na minha gestação, na primeira. Uma gestação de alto risco, deitada, de repouso, tomando hormônio e corticoide. Nossa. Cheguei a 92 quilos no final da gestação. Quase empatei com você. Se perto. E o que mais me impactou, o diabetes gestacional, que veio junto. Eu falei, como que eu, que trato diabetes todos os dias, me vejo com um diabetes gestacional. E essa foi a virada de chave. Então, todo mundo tem uma grande virada de chave, né? E pra mim foi esse diabetes gestacional. Eu falei, agora é a hora de mudar tudo na minha vida. Então, eu vivia de compulsão alimentar, efeito sanfona. Fui uma criança mais gordinha. Os hábitos alimentares da minha família não são, que maravilha. Então, eu fui mesmo uma aberração. Fruto do meio, né? Da natureza para todos eles. Porque eu falei, não, eu vou mudar essa história. E eu falo que por mais que a genética esteja ali, presente, e os hábitos que você aprendeu com seus pais, isso está ali, gente. Está lá no subconsciente. Então, a gente tem que reprogramar tudo isso para mostrar que agora eu penso diferente e eu vou fazer diferente. Né? Mas é dedicação, é constância, foco, disciplina. Isso não é fácil. Não é. E a gente pensa em desistir sempre, né? É o mais fácil. Né? E assim, as 2 gestações me deixaram, posso dizer, rastros, sequelas, enfim. Porque como eu ganhei muito peso, eu saí de 64, fui para 93. Muito peso, muito inchada. Aí as varizes, as pernas estão, as veias comprometidas, as varizes aumentaram, tudo altas.
A primeira gestação eu consegui emagrecer depois de 2 anos. Essa segunda gestação, eu não me permiti esperar 2 anos para emagrecer. Por isso que eu fui correndo na doutora Bruna. Tô ainda, né, no processo, mas eu tô muito melhor do que eu estava. E como a gente é fruto do meio, eu entendi muito bem que eu nunca vou ser magra, porque eu não tenho um biotipo. Eu tenho uma genética da família, a família já é obesa, as minhas irmãs, a minha mãe, mas eu entendi que eu não preciso ser igual. Eu vou ser, exatamente. Eu não preciso ser igual, é hábitos diferentes. E você estava falando de vó, e eu fico muito pensando nisso, porque eu tenho, como eu, né, do esporte, eu e meu marido, a gente fala que quer rodar o mundo inteiro praticando esporte. E ter essa atividade física para poder ter energia para cuidar dos netos. Exatamente. Isso é importantíssimo. Esse período que eu tô sem atividade física constante, isso me fez muito mal. Aí vem as dores, aí vem querer depressão, aí vem querer a tristeza, e aí tem que procurar recurso. Qual que é o recurso? Meu marido foi lá e alugou uma bicicleta. Maravilha, maravilha. Então o Spin tá lá em casa, e aí ele fala assim, aonde tem a rede de apoio, porque ele me apoia muito. Ele falou, olha, você não pode fazer atividade física com alto impacto, vai fazer a bicicleta. Acabou. Não Fui dói fazer o bicicleta, joelho, não dói o joelho, zero, dói. nada, não dói nada. Ideal. Pronto. Você tá gastando energia, caloria, e nós estamos aí. Fica até o convite de pedalar comigo, hein? Tá convidado, hein? Aqui, gente. Doutora Bruna, tá convidada. Convidadíssima a fazer um spinzinho, que eu sou boa nisso. Ai, vamos ver lá. É isso, é hábitos mesmo, que a gente precisa de mudar. Não tem jeito. Tem que mudar. É interessante isso aí que vocês duas pegaram, que é o quê? Da criança mais obesa, a criança que já vem ali com aquele hábito e depois tem que virar uma chave. O meu TCC da minha pós-graduação foi obesidade infantil. E se os pais, eu estou mandando um recado para você que é pai aí, tá? Um filho que está com um pouco acima do peso, o pediatra já falou que tá já e você tem que mudar. O hábito do filho vem de você. Não é o menino que compra uma bolacha recheada para dentro de casa, é o pai. Não é o menino que compra um doce de leite, é você que faz a compra. Filhos obesos na adolescência têm 80% de chance de continuar uma vida obesa. Gente, você como pai, você tem essa responsabilidade com seu filho. A gente se prende muito a essa questão da responsabilidade de educação, mas esquece dessa responsabilidade, acha que é normal, o menino tá gordinho, tá bonitinho. Tomem cuidado com isso. Você é responsável pela saúde do seu filho. Você que tem que ir regrando. A gente estava conversando antes de entrar aqui, se um menino tem um hábito de comer doce o tempo inteiro, não é ele que compra doce, é você que está indo lá e permitindo que ele tenha acesso a esse tipo de coisa. Então você tem que ir regrando, tem que ir mudando, porque a gente sabe como que a criança obesa sofre no convívio escolar, no convívio social. Não é fácil, para o adulto já não é fácil, já se sente mal. Imagina uma criança ali sendo constrangida na escola, você tem que pensar no seu hoje filho. Tem o bullying, né? Hoje é normal, né? E esse filho só vai responder ao seu exemplo. Ele só vai responder à sua atitude. A partir do momento que você mudar o seu hábito, você vai estar ensinando o seu filho, não só com palavras, que é o que a gente falou também. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, tomem cuidado, cuidem dos seus filhos, hein? Eu fui uma criança, né, que não tinha muitas regras alimentares e eu ouvia da minha avó que criança saudável era criança gorda. A famosa forte. Eu também fui assim. E eu fui criada por vó. Sou filha de vó. Eles falam que é filho de vó criado em apartamento? É eu. Então, e pra você ter ideia, a minha avó não me ensinou a fazer comida. Porque a mentalidade dela era, você precisa de comer. No entanto, olha um segredo que eu vou falar agora. Meu apelido é Soçoca. Adivinha por quê, gente? A pessoa era socada. Socadinha, oh meu Deus. Então a família toda fala soca, porque era socadinho. Bochechão. Gordinha, a coisa mais linda. É lindo, é mas lindo, é lindo. Mas e aí depois? Ah. É aonde hoje eu respondo por isso. Sim. São hábitos lá atrás. Minha mãe sempre fala, eu chamo minha avó de mãe, sempre falava, não, você tem que comer, você tem que comer. Não pode sobrar nada. Não pode nada. Isso, você tem que comer tudo. Menino forte, inteligente, forte tem que comer muito, entendeu? E aquela
pratada de comida. Exatamente. E até você entender que aquilo ali é necessário, Nem você não precisa de cabe no tudo. estômago cabe. dele. Não cabe. Que é isso, gente? É isso. Nem cabe. Tá socando comida, tá socando comida. Pô, meu... E é triste a criança hoje, que é o bullying, né? Antigamente, gente, eu sofri tanto bullying que hoje que eu sei falar, Hoje que a gente gente, hoje é fala, bullying. eu sobrevivi. Muito! Porque me chamavam de gorducha, como é que eles falavam? Paçoca, socada. Falavam isso de mim. Falavam, você come demais. Já me excluíram de rodinhas de Ai. merenda, porque falavam, essa aí come demais. Nossa. É triste, né? Pois é. E aí eu convivia com aquilo e para mim era normal. Na minha cabeça era, como mesmo? Minha mãe tá falando pra comer, né? Então eu tô certo, eu não tô Como errado. mesmo é. É o Então, pensamento da é criança. isso. Não Por tem isso jeito. que tem que reprogramar essa mente. Porque no nosso subconsciente lá tá gravado que o normal é aquilo. Então, por anos, a gente mesmo se sabota porque meu subconsciente entende aquilo como uma verdade. É. Então, o Mente Magra eu trouxe para isso. Porque eu entendi o tanto que eu tinha que reprogramar essas informações que me foram dadas na infância. Então, eu fiz áudio de reprogramação mental, meditação, para mostrar para o corpo que aquilo não é o legal. Embora esteja gravado lá, eu vou acessar aquela caixinha, vou tirar e vou falar, você não pertence mais Isso, aqui. deleta. Mudou, acabou, agora a informação nova está aqui, mas para isso a gente precisa de um tempo. No mínimo 21 dias. Uhum. Praticando, fazendo, para poder ter essa mudança de mentalidade. E quando você encara a fonte de prazer versus o resultado que eu tenho, aí é mais uma coisa que você confirma as suas decisões e os seus resultados. Então, eu quero uma mente magra primeiro, para vir o corpo magro. Então, eu tenho que me comportar como uma pessoa magra, para depois eu ter um corpo magro. Então, por isso que eu falo muito da autoimagem. Então, às vezes eu peço aos meus pacientes, pega uma foto da época que você tinha o melhor corpo da sua vida, bota lá no seu armário, faz um caderninho, um planner, pra gente olhar todo dia o que você tá comendo, pra você ter essa consciência do que você tá escolhendo pra você. E mais do que isso, olhar mesmo, se inspirar, que seja em você, que seja em algum corpo que você ache bonito, para você se visualizar Motivar, né? daquele jeito. Então, poxa, na hora de eu escrever o que eu vou comer, eu já olho uma mulher de biquíni ali, com um corpo muito legal, com certeza eu vou comer menos do que eu comeria. Colar a foto na geladeira, né? Colar a foto lá na porta da geladeira. Eu vou abrir, eu não vou não. Deixa eu beber só uma aguinha. É melhor. Porque a gente tem que entender que hábitos são formados e mudados a qualquer momento. Exatamente. Né? Eu lembro quando eu te procurei, eu olhei para fazer... colocar balão, bariátrica. Eu falei, gente, tem que arrancar... De preferência, arrancar o estômago dá para fazer, Mas porque eu não era quero... o cérebro que tinha que... Exatamente isso. E não adiantava você... Não adianta você ir para esses recursos se a mente não está preparada para aquilo, né? Isso é fundamental. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica, mas não mudou a mente. No entanto, que hoje passa muito mal porque come mais do que o estômago aguenta. Porque na cabeça, e por incrível que pareça, pessoas que se deprimiram porque fizeram. Sim, Porque porque era o fonte prazer, de é que eu isso aí. tinha. É isso aí. E aí, isso é o quê? É uma não gestão das emoções adequada. Então, por isso que a psicologia é fundamental nesse processo. É você se entender, saber que todo mundo busca válvula de escape. Só que busque uma que te faça bem, que é o que a gente faz com a atividade física. Uhum. É uma válvula de escape também, né? No início é muito difícil de começar. Igual o povo fala assim, pra você é fácil fazer porque você ama, mas não nasce amando, não. E o ama ainda dá uma escorregada. Tem dia que a gente Tem dia que eu acorda não, e fala não. assim, não, Isso não é despertador pra mim. toca, você não vou, não. Não quero. Principalmente no frio, Na né? chuva. Tá cansada. É muito mais fácil ficar ali deitada do que levantar, pôr uma roupa e suar
né? Não, e assim, quando você tem ajuda, a gente está conversando e vem várias coisas aqui na minha cabeça. Quando a gente tem ajuda, a gente consegue ter, eu falo que é truquezinhos, coisas assim, tão fáceis para você fazer, para você continuar nesse hábito, continuar nessa pegada, né? E eu lembro que eu falava assim, gente, ir pra academia, não tô acreditando que eu tenho que ir pra academia, não. Aí, uma amiga minha falou assim, amiga, ó, eu sei que é difícil ir pra academia, mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir em alguns lugares a pé. Porque normalmente você pega o carro, eu tenho um supermercado que é perto da minha casa, é perto de carro. Andando é um perto longe. Então vamos fazer o seguinte, tenta ir nesse supermercado andando, que aí acontece. Na primeira gestação, onde eu não tive a ajuda que eu me vi assim, o que eu vou fazer, eu comecei a ir nos lugares andando e aí eu comecei a correr. Comecei a correr. Eu falei assim, eu descobri que eu não curto muito correr não, mas eu descobri que correr ia chegar no meu objetivo, entendeu? E aí você passa a fazer algo para você chegar no seu objetivo. Então, quando você tem essa ajuda, você tem uns truquezinhos que dá para você fazer. Igual de falar, tô morrendo de vontade de comer doce. Aí eu já li, as pessoas já me falaram, você mesmo falou, olha, come uma ameixa preta, que ela é doce. Come meia. Aí ela é tão doce que você vai falar, pronto, satisfez aquela vontade. Então, você consegue ir trabalhando dentro disso, desse seu prazer que você acha que é na comida, mas que você pode fazer outra coisa para ter um prazer mais duradouro, prazer melhor. E é importante a gente ressaltar também essa questão de mudar a mentalidade, porque vamos falar, eu tenho 10 anos trabalhando com atividade física em academia. O que eu canso de ver, a pessoa vai, recalchuta o corpo todo, faz lipo, coloca no bumbum, não sei o quê, já dá 2 meses a pessoa está do mesmo jeito ou pior. E você não consegue acreditar como que fez isso. E a gente vira e fala com a pessoa, olha, vamos mudar os hábitos primeiro, que é o crucial, porque se você fizer isso, vai dar errado. Você vai passar por um processo que desgasta você, um processo emocional pesado da cirurgia, de recuperação financeiro, e depois você vai ficar frustrado ainda, sendo que com a mudança de comportamento, uma mudança mental, você ia chegar no mesmo resultado, praticamente. Mas o pessoal, às vezes, quer o mais fácil. O prático, né? fácil. Só que eu falo que, às vezes, a cirurgia bariátrica mesmo é um barato que acaba saindo caro. Porque você troca a obesidade, às vezes a pessoa fica magra, mas cheia de desabsorção, falta de vitamina, mineral. Eu falo que um obeso é um eterno doente. Um reduzido, né? Obeso não. Um reduzido é um eterno doente. Porque ele trocou a obesidade por problemas de intestino ali, que não absorvem. Isso se ele conseguiu tratar bem a cabeça dele. Porque senão acaba trocando o vício da comida por bebida, por compras, né? Exatamente. Por vários outros. Então tem que ter um acompanhamento multidisciplinar mesmo, de psicologia, nutrição, médico, para poder liberar este paciente para um procedimento desse. Exatamente. Não, e assim, olha, eu tava na pandemia, o Enzo veio na pandemia. Então eu fiquei em casa, só comendo, ok? E aí a gente para pensar, nossa, eu ganhei 20, 30 quilos em 9 meses, 10 meses. E aí eu quero eliminar esses pesos em 1 mês. É real. Né? Exatamente. A pandemia ficou 2 anos, 3 anos. E a gente, o tanto que a gente engordou 3 anos, o tempo que você engordou de 3 anos, você não pode esperar 3 anos para você emagrecer. Você quer 1 mês. Não. Exatamente. Porque a gente gosta disso. Tem que ser. Tem que estar, né? É imediatista, quer resolver tudo rápido. E é complicado, não tem jeito. Vai se frustrar. Vai. Fatalmente não vai dar certo. Então, falou, 30 quilos, né, que a gente ganhou aí na gravidez, é 1 ano aí. Sim, bem trabalhado. Bem trabalhado, mente, contínuo. Corpo, alimentação, entendendo o que você quer para você, para o seu futuro, para que não volte a ganhar isso 3 meses depois. Então, a gente tem que entender que é o esforço e o resultado. Esses resultados milagrosos não são mantidos. Por quê? Porque não foram construídos, né? Então, simplesmente alguém foi ali e te botou num corpo magro. Perfeito. Mas a mente não tá magra. E aí, eles arrumam um jeito de burlar isso, que a gente tá cansado de ver,
gente que operou, perdeu e ganhou de novo, né? Então, por quê? Porque eles aprendem a aumentar a quantidade de caloria mesmo comendo menos, porque é o que cabe no estômago. Por quê? Eles só pensam na fonte de prazer imediata. Exatamente. Então, isso é o mais complicado. Então, eu quero mostrar aqui para vocês nosso patrocinador, que é o Magri Vegan. Então, nós temos aqui um adoçante, que é o eritritol, que é um dos mais naturais, com pouca quantidade de carboidrato, ideal para fazer bolos, pães low carb. Pessoal que me acompanha sabe que eu boto muita receitinha e tudo, e a maioria delas usa o eritritol ou o xilitol, mas o eritritol ele ainda tem uma vantagem, porque não dá tantos gases, distensão abdominal, então eu ainda gosto mais. E esse aqui é um emagrecedor natural, que melhora o foco, a concentração, tem o cromo, as vitaminas do complexo B, a taurina, que melhora a concentração, magnésio, então a gente fica mais focado, melhora até a concentração no treino. Então, ó, super recomendo aqui, eu uso e prescrevo com muita frequência. Por quê? Porque os meus pacientes me buscam muito para esse processo de emagrecimento. E aí vem junto com isso a mudança de mentalidade, que é a primeira coisa que eu falo. Não adianta a melhor dieta, o melhor treino do mundo, se eu ainda acho que aquele brigadeiro é o que eu mais amo na vida. Por quê? Porque eu vou acabar fazendo daquilo uma rotina. E aí não vai dar certo. Quando a exceção vira rotina, o problema está instalado, né? Então, pra gente agora encerrar, vamos fazer um bate-bola rápido. Me dá uma dica de um livro que você acha que pode ajudar em foco, motivação. Um livro, nossa, se eu fosse falar de livro de motivação, eu ia falar assim, Fisiologia do Exercício, só que... pode ser. Não dá, não. Um livro, assim, que eu gosto muito de usar, eu vou ter que pensar, porque eu fico muito na fisiologia, não sai. Deixa eu ver, Bruna. Tem um livro que eu li uma vez que eu gostei bastante, chama O Poder do Subconsciente. Adoro. Eu já li ele, eu gostei bastante, sim. A gente dá uma filtrada e pega umas partes que a gente tira bastante experiência para como agir realmente, como mudar alguns hábitos. Quando a gente está falando de que alguns hábitos estão internalizados, que a gente nem tem essa consciência, a gente começa a se identificar e a entender onde que está ali um erro, talvez, como a gente falou, uma programação lá atrás que você teve, você vê que é ela que tem que ser mudada. É o milagre, né? Aquele milagre do amanhã, né? Milagre da manhã. Do manhã, ele também é muito bom, ajuda essa mudança de hábito, mudança de mentalidade, criar novos hábitos para você fazer. Eu ainda tenho um problema em meditação, ainda não consigo meditar, mas eu vejo quão é importante você ter esse momento, porque nós, mulheres e mães, a gente tem tempo para todo mundo, e aí a gente é a última, né? Então, por isso que eu falo, eu não tenho tempo para ir fazer atividade física, porque o tempo é para os outros, não é para você. Sim, mas uma coisa que eu pego muito é isso, lá no consultório. Então, a mulher, para ela entrar num processo de emagrecimento, ela tem que ser uma prioridade para ela. Exatamente. Porque senão, se o filho ficar sempre na frente, ela não vai ser uma boa mãe para esse filho, porque ela não está feliz. Né? E ela não vai estar feliz, né? Então, se você não está feliz, você não cuida bem de quem está ali você perto não transborda de você. isso. Exatamente. Então, é um processo que a gente faz de mudança de mentalidade delas. Falo, você tem que ser sua prioridade para você poder ser uma boa mãe. Eu lembro que quando eu estava com 2 meses da segunda gestação, eu falei, vou voltar para dieta e seja o que Deus quiser. O leite quase secou. Nossa. Aí eu recuei, falei, vou voltar a comer normal. Quando ela fizer 6 meses, aí eu volto para dieta. Entender o momento também, né? Não adianta. Se respeitar. Não adianta. Então, eu tenho paciente que às vezes no pós-parto imediato já quer estar com o corpo de antes. Não tem jeito, não tem gente, jeito. O seu útero nem voltou para o normal ainda. Então, ele está evoluindo. Ele demora 9 meses para crescer e 9 meses para voltar ao que ele é. Os hormônios estão todos bagunçados. Então, é a gente se respeitar mesmo e falar, não, eu tenho 1 ano aí para eu voltar ao que eu era. Porque é irreal e vai frustrar desnecessariamente, né? E uma dica aí para começar. Para começar, levante-se. Brincadeira, gente, mas uma dica para começar. O que você tem que fazer? Você tem que, é o que eu já falei, você tem que parar de levar em consideração o que você quer e o que você precisa.
Você, como eu disse, não existe uma vida sem atividade física. Encontre a atividade, como a Fabiola já falou, que você se identifique, que você goste, que vai ser mais prazeroso, que aí você vai puxando as outras. Eu gosto de fazer um spinning. Vou lá, faço uma aula de ciclismo indoor. E aí o professor lá, que é que eu falo toda vez com os meus alunos, gente, não tem como fazer só aqui sem fazer a musculação. Aí você vai agregando, mas busca primeiro uma atividade que você goste de fazer, depois que você já viu que você conseguiu manter uma continuidade, aí você vai, nossa, agora realmente eu tenho que melhorar isso. Busca sincronizar esse prazer com a atividade física. E uma dica para mamães aí conseguirem conciliar tudo junto. É assim, a gente sempre acha que não vai dar conta. Mas a gente dá conta. Porque Deus foi tão maravilhoso que nos deu esse dom, né? De ser mãe e conseguir conciliar tudo. Hoje eu tenho uma empresa, uma plataforma. Dentro dessa plataforma, eu tenho 7 empresas. E é eu e o meu marido. A gente tem algumas pessoas que trabalham com a gente. Mas a gente que gere isso. Então, eu optei em ficar em casa, trabalhar em casa, ficar com os filhos, para poder dar uma condição melhor de qualidade de vida, de estar com os filhos e poder me cuidar. A dica que eu falo a prioridade sempre é você. Quem que você ama? Você. Quem que você quer cuidar de quem? De você. Máscaras cairão sobre a sua cabeça e aí, normalmente, você quer colocar em você ali, mãe, não é? Quer colocar nos filhos, né? Só que é o seguinte, e se o filho perde a mãe? Ele vai ficar... Então, o cuidado é com você, sempre. Então, a prioridade é você. Mas eu não tenho tempo. Tempo todo mundo tem. Como a Bruna disse, 24 horas tem para todo mundo. E, às vezes, as pessoas ainda roubam o seu tempo, né? Ele chega atrasada ou não cumpre com o combinado. Então, faça com que o seu dia vire um hábito para você ter um momento para você. Eu não estou falando para você ter 3 horas, 4 horas, 5 horas. 10 minutos, tem que ser os melhores 10 minutos. Hoje tem tantos exercícios que a gente faz de 1 minuto, que é um HIIT, que é um... Vai dançar, sabe o que eu comecei a fazer também nesse período? Eu comecei a fazer HIIT. Colocava na televisão, o que eu dava conta de fazer foi dançar, porque eu precisava de estar em movimento. Então, a dica se ame mais. Para você cuidar dos seus filhos, das pessoas que você ama, você tem que se cuidar. E tem uma dica que eu dou que é excelente, que o fim é melhor do que o começo. O resultado que você vai ter, tendo essa continuidade, essa constância, é incrível. Eu falo porque eu não estou na minha melhor versão de corpo, não, mas eu estou na minha melhor versão de mãe, de estar com meus filhos, de poder fazer até atividade com os meus filhos. Eu vou dançar, então vai dançar todo mundo. Isso é legal. Então, crie hábitos com constância e crie esse momento para você, porque você precisa. A mãe precisa. E se ela tiver esse momento, Bruna, ela explode. A família, tudo é sucesso absoluto. Porque a gente, bem ou mal, a gente é o arrimo da casa, né? Verdade. É o que ajuda a influenciar positivamente, enfim. Acho que essa é a grande dica, né? Esteja bem primeiro para fazer bem para quem está perto de você. Porque se você não tiver esse discernimento de... Às vezes adianta ficar em casa o dia inteiro se você não está feliz. Também não adianta, porque o seu tempo não vai ser de qualidade com seus filhos. E eu falo que eu carreguei por muito tempo uma culpa, né? De sair para trabalhar e tudo. Mas hoje eu entendo que eu trabalho, fico mais feliz e volto para casa mais feliz e vou ser uma mãe melhor. Então, e se eu tiver com o corpo legal, comendo melhor, eu vou ter mais força para brincar com eles, para correr atrás deles. Então, ser mãe é se amar também, é se gostar também, é treinar, é fazer a alimentação direitinho, porque você é exemplo para eles. Então, se você faz, eles vão ver isso como certo e vão querer fazer por eles também um dia, pelos filhos deles. Tem um livro que fica para fechar aqui como dica, e eu indico sempre para as mamães, principalmente nesse período, né, que é muito conturbado, as 5 linguagens do amor. É um pouco fora do que a gente está falando, pode ser que sim, mas para mim não.
Porque dentro da sua casa você tem uma pessoa que é fundamental para te ajudar, que é o seu marido. Então, quando você sabe a forma de amar dele e ele sabe a sua forma de amar, ele vai conseguir te ajudar muito mais. Ele vai conseguir te ajudar, ele vai ser mais preciso, ele vai ser mais assertivo no que você está precisando. Porque tem dia que eu tô borocochô, que eu tô para baixo, que eu não quero sair de casa. Tem dia que é assim. E tá tudo certo. Nós somos seres humanos. Mas se a gente tem o marido que vai te ajudar, ele entende como que você gosta das coisas, isso fica mais fácil. Então, ele passa a conseguir te ajudar. Como Moisés fez, nossa, para eu poder te ajudar, eu vou ter que reduzir no açúcar. O meu marido fez isso. Ele parou de tomar refrigerante para não entrar em casa refrigerante. Entendeu? No período de amamentação, as coisas que eu precisava de ser mais restrito. E é isso. Então, acho que uma das pessoas também fundamentais falando de mãe são os maridos, que poder ajudar nisso, né? É fundamental. A família em si, né? Eu acho que é um conjunto que agrega para todo mundo. São os nossos maiores incentivadores e é quem está ali do seu lado o tempo inteiro. Mas às vezes eu falo assim, não dependa só disso. Jamais. Meu marido me deu, sei lá, uma caixa de bombom. Falou, olha, não tem nada a ver com seu marido. E é seu. Peça ajuda, que quando ela vem, é muito importante. Agora, quando não vem, também a gente tem que se virar e driblar essa circunstâncias da vida aí, porque não são todos que vão ajudar, não. Mas eu peço os papais que estiverem ouvindo para ajudar também as mamães depois de ter filhinhos, porque é um momento muito difícil da vida. E é isso, é saúde, é qualidade de vida que a gente está buscando. Obrigada por vocês terem ficado com a gente nesse episódio podcast. Obrigada aos meus convidados. Obrigada a você, Bruna. Obrigada a todos. Prazer conhecer, Moisés. Muito bom. E mandem dicas, sugestões, o que vocês querem que a gente fale. Pode mandar dúvidas para a galera aqui também, que eu repasso. Pode me seguir também no Instagram, Fabiola Lisboa, Fabiola Vencer. Tô lá no Instagram. Eu sou uma pessoa muito divertida e sou muito realista. O que eu posto é coisa é a minha vivência, é o que eu vivo. Não tem jeito. Ali é a vida como ela é. Quem quiser seguir lá também, Moisés Lima Personal, não tem letra nenhuma diferente, do jeito que fala e escreve. Vocês vão ver muita coisa do Davi lá, principalmente, tá? Meu filho. Então, segue lá, galera. Mamães e papais, então. Deixa eu fechar aqui. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. E em breve o próximo episódio.